primeira figura plana, então. Vamos pegar os quadriláteros, né? Quadrado. O que é o quadrado mesmo? É um quadrilátero onde os lados são o quê? Isso, os quatro lados são todos iguais, né? Então, e, além disso, todos os lados são o quê? Perpendiculares entre si. Então, vai formar ângulo de quanto? 90 graus entre os lados. Beleza? Então, tá. Para a gente calcular, então, a área do meu quadrado, a área do meu quadrado é o quê? Base vezes altura. Então, L vezes L, L ao quadrado. Então, a área de um quadrado, lado ao quadrado. Outro quadrilátero que a gente vai usar aí no exercício que nós temos aí é o retângulo, tá? Outro quadrilátero que nós temos aí é o retângulo. Olha só então, vamos lembrar lá então. Retângulo também é um quadrilátero, tá? Onde os lados são todos perpendiculares entre si, só que agora os lados são iguais 2 a 2, tá? Então, se eu chamar aqui, ó, de x, esses dois lados paralelos têm a mesma medida, esses dois lados paralelos têm a mesma medida. E todos os lados são perpendiculares entre si, então vai formar ângulo de 90 graus entre esses lados, beleza? Área de retângulo, base vezes altura. Então, a área desse meu retângulo vai ser a base que eu chamei de x, vezes a altura que eu chamei de y. Então, a área do meu retângulo, base vezes altura. Um outro quadrilátero que a gente vai utilizar aí no exercício é o trapézio. Vamos lá, então. Trapézio. Também é um quadrilátero. Aí a particularidade desse quadrilátero qual que é? Ele tem dois lados paralelos e tem dois lados não paralelos. Os lados paralelos nós chamamos de o quê? Bases, né? Então, vou representar por Bzinho a base menor e por Bzão a base maior. E a distância entre essas bases paralelas nós chamamos de altura, né? A distância, então, entre essas duas bases paralelas nós chamamos de altura. Bom, como que a gente vai calcular a área de um trapézio? Qual é a fórmula da área do meu trapézio? Olha lá. Base maior, mais o quê? A base menor, vezes quem? A altura, dividido por 2. Beleza. Então, a área do meu trapézio, base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Número 4, losango. Tá? Ah lá. Losango também é um quadrilátero, onde os lados são paralelos 2 a 2. Tá? Então, vamos tentar representar aqui ó, o nosso losango. Os lados são o quê? Paralelos 2 a 2. Só que no caso do losango, todos os lados são congruentes, né? Então, todos os lados são iguais, têm a mesma medida. Aí, propriedade do losango. No losango eu tenho duas diagonais. Uma diagonal menor, que eu vou chamar de Tzinho, e uma diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão. Né? E no losango, essas diagonais são todas perpendiculares entre si, então vai formar um ângulo de 90 graus entre essas diagonais. E aí, para a gente poder calcular então a área desse meu losango, vai ser igual ao semiproduto dessas diagonais. Então vai ser Dzão vezes Dzinho sobre 2. Semiproduto das diagonais. Beleza? Então, área do losango.
Sabendo disso, então, já dá para a gente resolver a nossa primeira questão lá na página 90. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de 2 tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte. Então, ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio, como na figura. Tá? Então, a gente tem lá os 4 ambientes, né? Eu tenho 3 ambientes na forma de o quê? Retângulo, e um ambiente na forma de o quê? Um trapézio, né? Qual é o meu trapézio? Ambiente número 4, né? Beleza? Então, o nosso problema aí é fazer o quê? Primeira etapa, calcular o quê? A área de cada ambiente, para saber qual modelo, né, que a gente vai poder utilizar então nesse ambiente. Beleza? E aí então nas alternativas ele traz lá, avaliando-se todas as informações serão necessárias. 4 unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B, 3 unidades do tipo A e 1 unidade do tipo B, 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B, 1 de A e 3 de B, nenhuma unidade do tipo A e 4 do tipo B. Bom, eu preciso saber então o quê? Qual é a área de cada ambiente, né? Isso? Beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui. O retângulo, o primeiro ambiente é um retângulo. A área de retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, se a base desse retângulo aqui é 5 e a altura dele é 8, qual vai ser a área do primeiro ambiente? 5 vezes 8? 40 metros quadrados. Então, vamos lá. Olha lá. Questão número 2. A área, então, do primeiro ambiente vai ser base vezes altura. 5 vezes 8. A área, então, do ambiente 1, 40 metros quadrados. Beleza? Vamos lá, então. Vamos achar agora a área do ambiente 2. Tá? Então, a área do ambiente 2 lá. Também é um retângulo, concorda ou não? Aí, ó, vamos pensar então assim. Bom, se a base do maior lá é 9, né? Isso. A soma das bases do retângulo 2 mais o 3 é 9. Como a gente sabe que a base de 1 aqui é 5, né? A base de 2 vai ser 5 também, concorda ou não? Beleza? Tá. E aí, a base de 3 vai ser quanto? Vai ser 4 metros, então anota aí, 4 metros. Falta achar a altura do retângulo 2. Tá? Se a soma dessas duas alturas aqui é 14, 14 tira 8 dá quanto? 6. Então a altura do retângulo 2 vai ser quanto? 6 metros. Então, para a gente calcular a área do retângulo 2, a base é quanto? 5. E a altura é quanto? 6. Então, eu posso falar que a área do retângulo 2 vai ser 5 vezes 6, 30 metros quadrados. Achamos, né? Então, a área 2. Vamos lá, vamos achar agora então a área do terceiro ambiente. Tá? Então, a área do terceiro ambiente, número 3, também é um retângulo. Então, vai ser produto da base pela sua altura. Bom, a altura do ambiente 3, a gente sabe que é 6 metros. Quanto vale a base dele aqui? 4 metros. Então, área de retângulo, base vezes altura. Base vezes altura. Base é quanto?
4, a altura é quanto? 6. Então, a área do terceiro ambiente vai ser 24 metros quadrados. Tá? Beleza? Então tá. Área do ambiente 4. Vai lá. O quarto ambiente lá é um trapézio. E aí nós vimos que a área de trapézio é, vai lá, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá. Só cuidado aqui, né? Num trapézio, as bases são paralelas, né? São ou não são? Então fala para mim, quais são os dois lados paralelos lá? Um lado mede 4 metros, outro lado mede quanto? 6 metros. Então a base menor é 4 e a base maior 6. Então vamos lá. Vamos calcular então a área do quarto ambiente. Base maior, 6. Base menor, 4. Vezes a altura. A altura é a distância entre os dois lados paralelos. Qual é a altura do meu trapézio? 7 metros. Dividido por quanto? Por 2. Então, eu posso falar que a área do quarto ambiente vai ser igual. 6 mais 4? 10 vezes 7, 70. Dividido por 2, 35 metros quadrados, então. Tá? Beleza? Achamos as áreas, então, de cada ambiente. Tá? Vamos, então, analisar lá, ó. Qual é a condição que ele deu para cada modelo, né, que a gente tinha. Então, lá, o modelo A consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre uma área de quanto? 35 metros quadrados de área, né? Isso. Então, o modelo A, ele vai servir para cobrir qual ambiente? Dois e 3. Ele cobre esses dois ambientes, sim ou não? Beleza? 2 e 3. Então, 2 ambientes eu consigo cobrir com o modelo A. Logo, os outros 2 outros ambientes, vou precisar usar o quê? O modelo B. Né? Beleza? Então, olha lá nas alternativas. Duas unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B está na alternativa C. Então, gabarito, alternativa correta, letra C. Beleza? Na página 89, tá? Vocês já viram nas aulas anteriores, tá? Razão, proporção, regra de 3 simples, tá? Direta e inversa, beleza? É o que a gente vai utilizar então para resolver o nosso problema aqui, tá? Vamos lá então. Observe as dicas para calcular a quantidade certa de alimentos e bebidas para as festas de fim de ano. Para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para 4 pessoas. Para a farofa, calcule 4 colheres de sopa por convidado. Uma garrafa de vinho serve 6 pessoas. Uma garrafa de cerveja serve 2 pessoas. Uma garrafa de espumante serve 3 convidados. Quem organiza festas faz esses cálculos em cima do total de convidados, independente do gosto de cada um. Um anfitrião decidiu seguir essas dicas ao se preparar para receber 30
convidados para a ceia de Natal. Para seguir essas orientações à risca, o anfitrião deverá dispor de... Vamos lá então. Aí a gente tem as opções, né? Quantos quilos de carne, quantos copos americanos de arroz, quantas colheres de sopa de farofa, quantas garrafas de vinho, quantas cervejas e quanto espumante, né? Beleza? Quantas garrafas de espumante. Beleza? A gente pode resolver então esse nosso problema, primeiro, né? Usando o quê? Qual ferramenta? Regra de 3, né? Porque se a gente conhece, por exemplo, lá, né, ó, o primeiro item, para o prato principal, estime 250 gramas de carne para cada pessoa. Eu quero saber quantos quilos de carne vou precisar para 30 convidados, né? Para 30 pessoas. Beleza? Tranquilo? Então tá, então primeiro eu posso calcular o total, né? Isso de cada item que eu vou precisar. Tranquilo? Então para isso eu vou usar o quê? Regra de 3. Então vamos lá? Vou começar então lá com a quantidade de carne. Então, número de pessoas, número de pessoas e quantidade de carne, tá? Uma pessoa, né? Para uma pessoa, eu vou precisar de o quê? 250 gramas de carne, né? Qual o total de convidados? 30. Então, para 30 convidados, eu vou precisar de o quê? X gramas de carne. Tranquilo? Regra de 3 simples, faz o quê? Multiplica cruzado. Então, vai lá. Então, 1 vezes x vai dar 1x. 30 vezes 250 vai dar 7.500, né? 7.500 gramas. Isso. Para transformar para quilograma, divide por 1.000. Então, eu tenho que x vai ser igual a quanto? 7,5 quilogramas. Então, essa vai ser a quantidade de carne. Beleza? Então, só pela quantidade de carne, já deu para ver que vai dar para a gente eliminar algumas alternativas aí, né? Isso. Então, a A já posso eliminar, a B já posso eliminar e a C eu já posso eliminar. Eu só vou ficar entre as duas últimas. Tá? Beleza? Então tá. Aí, gente, para ir mais rápido, então, né, para a gente não perder tanto tempo com a nossa questão, a gente pode ir comparando lá, ó. Na D, 7 copos americanos, né? E na alternativa E, 7 copos americanos e meio de arroz, né? Isso. Beleza? Então já deu uma diferença aí, né? Na quantidade de copos americanos de arroz. Então vamos fazer o seguinte. Vamos lá então. Comparando lá. Um copo americano cheio de arroz rende o suficiente para quantas pessoas? 4 pessoas. Então, vamos lá. Então, pessoas, né? E arroz. Vai lá. Um copo americano de arroz, tá? Rende o suficiente para 4 pessoas. Isso. Quantos convidados são? 30. Então, para 30 convidados, eu vou precisar de o quê? Uma quantidade Y de copos de arroz. Multiplica cruzado, eu tenho o quê? Que 4 vezes Y, isso vai ser igual a quanto? 30 vezes 1 dá 30. Então, nós temos que Y vai ser igual a quanto? 30 dividido por 4. Logo, Y vai ser igual. 30 por 4 vai dar 7,5 copos. Então, 7 copos e meio de arroz. Logo, então, a gente já pode concluir que a alternativa correta é a E, né? 7,5 kg de arroz, de carne, 7 copos americanos e meio de arroz, né? E os outros, por comparação, ó, vai dar sempre a mesma quantidade, tá? Isso.
Se eu quero achar a quantidade de cervejas, né? Isso. Opa, faltou. Se eu quero calcular a quantidade de cerveja, dá para fazer a mesma coisa, tá? Então, pela quantidade de cerveja lá. Olha lá, uma garrafa de cerveja serve quantas pessoas? 2 pessoas. Então, tá. De novo lá então, pessoas e cerveja. Uma cerveja serve quantas pessoas? 2 pessoas. Total de convidados é 30. Então, 30, eu vou precisar de uma quantidade Z, né? De cervejas. Aí, multiplicando cruzado, eu tenho o quê? Que 2Z vai ser igual a 30. Logo, eu vou precisar de quantas garrafas de cerveja? 15 garrafas de cerveja. Beleza? Aí as outras não precisa a gente comparar, porque são todas iguais, né? Para a alternativa. Gabarito, então, letra E. Beleza? Dúvidas? Não, né?